Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar, te levantar, te guiar, te ajudar. E que você possa levantar de onde você está e buscar o auxílio e a ajuda do Senhor. Não existe desespero. Tenha esperança no Senhor. Espere nele, porque ele virá te ajudar. Lembre-se que hoje é o dia perfeito para você recomeçar, reconstruir, sonhar. Hoje o Senhor quer te levantar. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra. Hoje em Josué capítulo 9, versículo 14, que nos diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. É de suma importância que todos aqueles que buscam a Deus tenham plena consciência de que as suas ações devem ser guiadas e orientadas por Deus. Todas as vezes que de alguma maneira nós afastamos de Deus para agirmos ao nosso bel prazer, nós acabamos trazendo complicações tamanhas para as nossas vidas. E complicações que, além de prejudicar outras pessoas, elas também prejudicam a nós mesmos. Houve em Israel alguns reis que reinaram sem a direção de Deus e fizeram o que eles bem achavam que deveriam fazer. E diante de tais circunstâncias, eles acabaram por violar a lei de Deus e permitir que o povo se enveredasse para caminhos tortuosos e distante do Senhor. Nós temos, por exemplo, o rei Acasias. O reinado de Acasias sobre a terra foi caracterizado pela iniquidade. Pensa em um pecador que gostava de pecar. Pensa um homem que não se preocupou em nada em agradar a Deus. Ele era um pecador obstinado. Ele abertamente desprezou o Deus de Davi. Ele serviu a Baal-zebub e se entregou às práticas exigidas por este Deus que não era Deus, mas que encaminhado pelo lado da idolatria, eles assim o fizeram. Baal-zebub. Após Acasias cair do alto de sua casa em Samaria, ele ficou doente e recorreu não a Deus, mas recorreu a Baal-zebub, a quem mandou perguntar se sararia da sua doença ou não. Nós podemos observar que, embora a humanidade está sendo assolada e o mundo ficando mais pobre, todos os dias perdemos amigos, parentes,
gente da nossa convivência, gente próximo de nós. Mesmo assim, os homens não estão demonstrando arrependimento, ao contrário disso. É só ter uma oportunidade e eles se enveredam para o outro caminho, de qualquer um outro Deus, que não exige muito, que não exige renúncia deles. Acasias havia caído lá do alto da sua casa, e ao invés de chamar o profeta para orar por ele, não, ao contrário disso, ele mandou consultar os profetas de Baal, Zebub, os sacerdotes, se sararia da doença ou não. Um homem que se afasta dos caminhos do Senhor chega a extremos que não dá para imaginar, ao ponto de consultar um Deus sem condição de salvar ou de responder. Se envereda pelo caminho do erro. Por intermédio do profeta Elias, Deus perguntou a Acasias: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Acasias não temia ao Senhor e morreu em consequência da sua enfermidade. Governos ímpios, mesmo conhecendo a lei e as orientações do Senhor, eles não fizeram muita questão de obedecer a Deus, mas consultavam sempre que podia a outro Deus, para quem sabe talvez massagear o seu próprio ego. Lá no início do reinado, do Reino Unido, nós temos um outro homem, por nome Saul, que foi o primeiro rei de Israel, na transição de juízes, de um reino considerado teocrático para um monarca humano. E esse monarca, o primeiro a ser colocado, foi exatamente Saul. A Bíblia diz que ele era bonito, que ele se destacava pelos seus ombros, pela sua altura. E um dia Deus mandou o profeta Samuel chamar alguém, ou achá-lo, para que ele pudesse ser rei de Israel. E Saul, após a morte de Samuel, quando os filisteus se reuniram para a batalha contra Israel, Saul resolveu consultar uma feiticeira, uma adivinha, que entrava em contato com os espíritos demoníacos para saber se deveria ou não entrar na guerra. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 e 8. Ele enveredou o caminho para o erro. Ele mais Samuel já não tinham mais contato. Mesmo em vida, Samuel o rejeitou, porque ele havia abandonado a Deus, mesmo ciente de que foi Deus quem o colocou lá. E o profeta Samuel deixou ele viver e levar a sua própria vida. E acabou que, quando Samuel morreu, ele então resolveu consultar as feiticeiras, chamada feiticeira de Endor. E mais uma vez, pôde-se depreender o futuro do abismo no qual o homem sem Deus cai. De modo que aceita buscar conselhos em qualquer lugar, inclusive de agentes do inferno. Ouça isso. Agentes do inferno. Você não pode buscar a Deus querendo ouvir a voz dos agentes do inferno.
vai sempre ter, sempre haverá os agentes do inferno e haverá os profetas ou os agentes de Deus. Saul resolveu consultar os agentes do inferno, os feiticeiros. Eles acabam dizendo que fazem obra da luz, que estão fazendo para ajudar as pessoas e que trabalha com uma linha branca. Não pode haver Deus onde há trevas. Não pode haver. E ele resolveu consultar esse Deus que não era Deus. Resolveu se entregar a um Deus que não era Deus. Olha aqui, ele vai dizer dos agentes do inferno que ele resolveu consultar. E a palavra vai dizer aí que ele, por sua vez, deixando o princípio bíblico, mais uma vez, se depreende para o mais profundo abismo. Um homem sem Deus cai que, de modo a aceitar, busca conselhos desses agentes do inferno, e ele busca nos horóscopos, ele busca no espiritismo, ele busca nas adivinhações, e isso tudo é condenado pela palavra. Não adianta também, por um outro lado, nós fazermos de conta que isto não é uma realidade. Não adianta nós não darmos importância ao que diz a palavra. Isso não é forma grotesca de dizer, mas tanto os horóscopos, como o espiritismo, como as adivinhações, é condenado pela palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 12, Levítico capítulo 19, versículo 26, e o capítulo 31. E depois nós vamos lá no capítulo 20, versículo 6. Através da oração e do estudo da palavra, quem quer ser dirigido por Deus, não necessita de nenhum outro meio para encontrar o caminho do Senhor a seguir. Saul distanciou tanto de Deus, que já no final da sua vida, quando ele foi para a batalha, e que ele estava no auge da batalha, quando ele foi ferido, ele pediu ao seu escudeiro: mata-me. E o escudeiro dele disse: eu jamais matarei o ungido do Senhor. E ele insistiu, e o escudeiro não o quis fazer. E aí o próprio Saul se jogou em cima da sua espada, e ali mesmo ele se suicidou, ele morreu por isso. E o seu escudeiro, sabendo que eles o mataria também, se matou. Pensa num homem que tinha tudo para dar certo. O povo recebeu Saul com aplausos. O povo almejava um rei, aplaudiram, se alegraram. Mas ele se afastou, ele não buscou a palavra do Senhor, que diz o versículo: aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Você costuma buscar a orientação de Deus ainda nas suas decisões? Ou você age assim, vou fazer e faço? E um outro homem que nós temos aqui é o próprio Roboão. Roboão é ou foi o filho de Salomão,
e ele assumiu o trono depois de Salomão. Ele teve as orientações para seguir, e a carga tributária na época de Salomão era muito alta. Se a gente olha para o reinado de Salomão, nós vamos ver um reino muito luxuoso, de carga tributária altíssima. Os povos tinham que pagar, as nações, os povos tinham que pagar, levar ouro, levar prata. E o reino era muito rico, e Roboão costumou viver naquele reino rico e grande, sem saber de onde vinha. Pode observar que, principalmente filhos, se eles não aprendem a lutar, eles não vão valorizar as coisas. Não vão valorizar. Não darão muita importância às coisas. E Roboão foi desse jeito, acostumado a viver com seus amigos. Quando Salomão morreu, os anciãos de Israel chamaram-no e disseram a ele: falou, rei, faz leve a nossa carga tributária, está muito pesada, está muito dura, está muito complicada, nós não temos mais condições de fazer assim, 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 assim. E Roboão falou com os anciãos: eu vou consultar os jovens da minha época para me saber. Imagina quem que ele consultou. Os amigos jovens do palácio. Não sabia o que era trabalhar, não sabia as dificuldades da vida, não sabia nada. Nada, absolutamente nada. A gente tem visto aí pais que construíram um império, e os filhos que não construíram nada simplesmente destroem o que foi construído, num piscar de olho. E são ignorantes, são cheios de razão, não ouve ninguém, mas afunda igual o Titanic, o Batomuxo. Afundam porque não ouve ninguém, nem Deus, não buscam um conselho de Deus. E Roboão foi lá e consultou os jovens da sua época, e os jovens disseram a ele assim: olha, fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do seu pai, e que se seu pai os puniu com açoite, tu, ó reis, os punirás com escorpião, que era uma chibata normal, mas com pontas de ferro, que batia, ela encravava na carne, puxava e rasgava. E Roboão, dentro dos 3 dias que havia pedido, foi lá e falou com o povo a respeito da situação. E os anciãos, entristecidos, receberam aquela resposta. Imagina o que deu. O reino dividiu. Aí 10 tribos seguiram Jeroboão, filho de Nebate, e Roboão, com toda a sua ignorância, prepotência, não queria ouvir a Deus, ficou com quantas tribos? 2 tribos somente. Israel se enveredou, as 10 tribos, para o caminho da idolatria, porque eles não queriam que o povo descesse a Jerusalém para adorar. Eles construíram um porte ídolos. A política vai ser sempre suja, sempre suja. De vez em quando a gente acha um que age corretamente, mas há interesses demais na obra de Deus. Por isso que a gente não deve ficar brigando aí. Pode se discutir, traz crescimento, conversar. Agora brigar não leva a nada, não traz a nada, e ainda traz separação entre os melhores amigos. E Roboão perdeu então o povo, perdeu os recursos que entravam, porque ele preferiu seguir o conselho de insensatos dos seus amigos. Em quem você busca conselho? Todos os dias nós temos dúvidas de alguma coisa na nossa vida.
O versículo diz: aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Todas as vezes que nós deixarmos de buscar a Deus, nós vamos tomar decisões erradas, atitudes erradas, e iremos prejudicar outras pessoas. Imagine que a diferença que seria na vida de Acasias se ele tivesse buscado a Deus, a diferença que seria na vida de Saul se ele tivesse buscado a Deus, a diferença que seria na vida de Roboão se ele tivesse buscado a Deus. O reino não teria dividido. Então busque a Deus, busque o conselho do Senhor em oração. Tenha tempo para orar a Deus, tenha um tempo para buscar a Deus, para se envolver com Deus, para repreender as forças espirituais da maldade, para estar sempre aos pés do Senhor, servindo com alegria. Oh Senhor, quantas vezes nós agimos sem buscar os teus conselhos? Quantas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, e assim como Acasias, Saul e Roboão e outros tantos, nós acabamos por nos complicar. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da humanidade. Estende tua mão poderosa para os governantes desta nação e de outras nações. Muda a história deste povo, meu Deus. Repreende os males, repreende as doenças, repreende a iniquidade, o vício de pecar, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos cada família, cada pai, cada mãe, que cada um busque a sua vontade e os seus propósitos. Leve a humanidade a te buscar, ó Deus, nesses tempos conturbados, difíceis, nesses tempos de aflição, nesse tempo de angústia, de medo, de receio, de pânico, Senhor. Leva-os para os teus caminhos e para a sua verdade. Ministra a cura, milagre e libertação na vida de cada um, Senhor. Repreende as doenças, ó Deus, tanto da nossa época como as que estão surgindo. Olha por aqueles que estão entubados, ó Deus, hospitalizados, Senhor, nos hospitais, que não sabem mais o que fazer, que as famílias estão em desespero. Consola aqueles que perderam entes queridos e que chora hoje a ausência do pai, da mãe, do filho, do amigo, da amiga. Tem misericórdia, porque nós não merecemos, mas a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Busque a Deus nas suas decisões. Clame a Deus, Ele vai te guiar e te orientar. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.